protocola uma PL que visa reduzir o prazo de inelegibilidade para 3 anos. Em vez de ser 8, cai para 3. Ok? Deu para entender, né? O deputado federal Bibo Nunes, após a declaração que deixou o presidente Bolsonaro inelegível pelo TSE por 8 anos, logo em seguida entrou com um projeto de lei, uma PL, que tem como objetivo reduzir o prazo de 8 para 3. Atualmente a sanção de inelegibilidade estabelecida pela lei, né? Então assim, vai ficar bem interessante. Decisões políticas se muda com decisões políticas. Vamos aguardar. Uma hora. E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com um dossiê daqueles. Mas antes, vamos começar o vídeo falando dele, Jair Messias Bolsonaro, que estava certo há pelo menos 14 dias atrás. E ainda temos uma boa notícia sobre a reforma tributária. Um dos pontos cruciais, o imposto do pecado deve ser alterado e para melhor. O texto está muito amplo e deve sofrer modificações do Senado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre outras coisas que envolvem a reforma tributária. Vamos falar do PL, vamos falar do Tarcísio, vamos falar de política partidária e mais algumas coisinhas. Depois vamos falar do Dilma, que envolve algumas movimentações do seu governo, da carreta furacão, e parece que o Dilma traiu a esquerda mais uma vez. Enfim, e muita coisa. Aí sim a gente chega no dossiê de hoje, CPI das ONGs. Eu passando no Twitter, vi uma matéria que envolve o Eduardo Leite. A priori não tinha nada a ver com a CPI das ONGs. Eu abri, dei uma olhada, falei, rapaz, tá meio estranho. Aí dei um Google, achei outra matéria, falei, ficou um pouco mais estranho. Aí eu resolvi abrir a Biblioteca Nacional. E vocês sabem agora, toda vez que eu pego um jornal antigo para ler, acaba sendo alguma história bem interessante. E a gente vai relembrar algumas coisinhas do passado, que eu acho que tem total conexão com os dias de hoje, comentar sobre a CPI das ONGs, mais umas besteirinhas. E se der tempo, ao final do vídeo, falaremos da questões diversas do Brasil, carreta furacão, outras CPIs, mas vamos começar. Já falando de reforma tributária, pessoal, ela deve ser discutida aí já na volta do recesso, a partir ali do final de agosto. Ontem, em mais um ato de desespero, né? A Globo News só chama Armínio Fraga quando a coisa está complicada, quando o caldo está começando a engrossar, até porque a própria Globo vem soltando algumas notas que colocam em xeque, né, essa questão unânime que a reforma só teria pontos positivos. E é engraçado, ó, você vê ali o texto, né? É um sonho essa reforma. Já adjetivou. Por quê? Saiu com algumas pequenas distorções e aí botou ponto de reticências. Por que não colocou o resto da fala do Armínio Fraga? Vamos ouvir esse vídeo juntos, pra gente dar risada a todo mundo aqui agora. Enfim, um sonho para essa reforma. É um sonho. Ela saiu com algumas pequenas distorções, outras talvez não tão pequenas, mas no ponto geral. Ela saiu com algumas pequenas distorções, outras não tão pequenas assim, né? Mas no ponto geral foi bacana. O que seria? Quais seriam essas distorções que não são tão pequenas? O Armínio Fraga pode falar. O engraçado é que o discurso com nada coisa nenhuma, não. É bom porque é legal, porque é legal porque é bom. E porque é bom, então? Porque é legal, mas você diz que é legal, não é bom, porque é bacana também. Ah, mas você poderia ser um pouco mais específico? Não, porque tem pequenas distorções, mas também tem algumas boas, mas no âmbito geral é bom. Bacana, bicho. Realmente, agora estou convencido que a reforma tributária é sensacional. Sensacional, sensacional. Não sensacional, não, e vai ajudar o Brasil a crescer, o investimento, porque eu acredito. Aí a Globo News colocou no tweet pelo menos o que o Armínio Fraga falou. Ó. Acho que vai ajudar o Brasil, o país a crescer mais, investir melhor. Ele até falou assim, eu penso. Ele não afirma, fala só, vai, eu tenho convicção. Não é o que eu estou pensando, eu tenho certeza. Coloca aí, né, a credibilidade na reta, Armínio Fraga. Sem muito achismo, sem muita especulação. Tá com medo de dar errado, depois se queimar? Vamos comentar mais sobre isso.
Ontem o Marco Sintra, ele colocou aqui o mapa da União Europeia, onde você consegue ver as alíquotas dos países. E a maior alíquota de todas é na Hungria, que é 27%. É o único país da União Europeia com um IVA tão alto, de 27%, depois tem outro com 25%, mas depois começa a cair. E no Brasil, todo mundo perguntando, quanto será a alíquota? Quanto será a alíquota? 25% não vai ser mais. O próprio AP já confirmou, porque 25% era se não houvessem outras alíquotas, fosse todo mundo pagando a mesma, né? Não teria nenhum tipo de exceção, e vai ter. Aí o Marco Sintra diz, vejam as alíquotas do IVA na Europa. Eu estimo que a nossa poderá superar 30%. Seria mais do que 5% a previsão do AP. Aí no dia de ontem, tem um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, que é o presidente da OAB de Goiás. Ele fez um cálculo contando com IVA de 25%, que não vai ser 25%, vai ser mais de 25%. Mesmo com IVA de 25%, ele demonstra que os advogados irão pagar muito mais imposto. Assim, muito mais. Muito mais. E aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu realmente não sei aí. Vai pagar muito imposto? Isso é bom, isso é ruim? Para responder isso daí, o Guzo escreveu um texto no Estadão que fala assim: reforma tributária aprovada não baixa imposto nenhum e nem ataca o problema fiscal do país. Pacote de novas regras empurra os tributos daqui para lá, muda nomes e reparte os trilhões de forma diferente. Aí, entre tudo que ele fala, eu acho que esse parágrafo resume muito bem um sentimento que está começando a brotar aí no coração da sociedade em torno da reforma. Pessoas que não são de direita, alguns liberais, algumas pessoas de centro-esquerda, começando a levantar alguns pontos intrigantes. Aí o Guzo fala assim, o Brasil precisava de uma reforma tributária? Precisava. Todo mundo concorda com isso? Ninguém é contra uma reforma tributária? Poucos países do mundo têm um sistema de impostos tão estúpido quanto o brasileiro, obra direta dos sagrados sacerdotes que produziram a Constituição de 88 e das gerações de deputados que vêm aprovando, uma depois da outra, todas as leis que criaram essa situação fiscal demente. O Brasil precisava da reforma que acabou aprovada? Aí já é outra conversa. Aí temos que ver. Só que o Guzo fala o seguinte, o que dá para falar é que a única reforma fiscal que faz nexo, que faz sentido neste país chamado Brasil, onde pessoas que ganham R$2.000 por mês precisam pagar imposto de renda, é uma reforma para baixar os impostos. Se os cálculos